Olá, pessoal, tô de volta depois dessa maratona maravilhosa que passamos juntos. Hoje eu vim falar de um assunto muito especial, tá? Um assunto em evidência, que acontece o tempo inteiro. Inclusive, nós falamos sobre isso na live do medo, né? Sobre medo. E eu queria falar um pouquinho sobre o medo hoje com vocês, né? Eu não sei quantas vezes vocês deixaram de fazer algo na sua vida por conta do medo. O medo dominou e aí você não realizou aquilo que você tanto queria. Você voltou atrás, tá? Então a gente vai falar sobre isso e assim, embasando que o medo, ele é controlado pelo sistema límbico, né, que está dentro do encéfalo, e ele é altamente biológico, né? O medo, ele tem a sua função. Então, assim, o medo nos protege, ele traz aquela informação do novo, faz a gente ficar em estado de alerta. É comprovado que o medo nos deixa em estado de alerta. Agora, o que não pode acontecer é esse estado de alerta ser contínuo, né? Você viver nesse estado de alerta porque é um novo o tempo inteiro, você vive com medo, você vive com vontade de realizar e não realiza, né? Geralmente esse tipo de pessoa é uma pessoa altamente frustrada, né? Você consegue sentir nela uma energia muito baixa. Até porque se a gente falar em frequência, em hertz, né? Pela tabela de Hawkins que a gente já comentou, o medo ele vibra baixo. Ele emite aí 100 hertz, né? É a vibração do medo. Então, se você emite essa vibração, o que vai chegar para você é esse tipo de compatibilidade, tá? Quando a gente fala de frequência, a partir da física, tá? Mas quando a gente vai falar de outras situações, às vezes a gente não associa o que tem a ver esse hertz, Mônica, do medo. Tem a ver com o que você emana, né? O que você põe para fora o mundo, o que você vibra, e é isso que vai voltar para você. Não tem como ser diferente, né? A lei do retorno. Você envia e volta. Então, o que você precisa ficar atento? Só para você ter uma ideia, o sentimento de amor vibra 500 Hz. Paz, 600, é muito alto os hertz dessas emoções. Então, assim, desses sentimentos. Então, o que a gente precisa estar bem é, com sabedoria, né? Bem antenado, bem consciente é a palavra certa, é que a gente viver em estado de medo, né? Viver nesse estado de alerta, traz pra gente a satisfação ali, a função de evitar certos perigos, mas isso exacerbado, né, em exagero, isso traz paralisia, a pessoa não anda, ela vive com uma vida estática, ela quer tomar decisão e não toma. A paralisia gerada pelo medo, ela é comum quando a pessoa precisa tomar uma decisão, por exemplo. Quando a pessoa precisa dar um novo passo na vida dela e ela não dá, né? Então isso tudo vai vir através de uma indecisão. A indecisão é a semente do medo. A indecisão, ela inicia, né, com algum acontecimento, você fica em dúvida daqui a pouco. Então, juntou indecisão e dúvida, gerou um medo. Pronto, já é a receita do medo. Né? Então, isso que a gente precisa ter consciência. Se você tem esse tipo de padrão de ser indeciso, vive com dúvida, isso não é bom para você. Isso não vai te ajudar. Ou você toma decisão positiva, ou você vai, ou você não vai. Pronto. Quando você fala que não vai em algum lugar, você já decidiu ficar. Ou quando você fala que não, que vai, né? Você decidiu não ficar. Então a decisão é sempre assim. Se você não vai, você também decidiu. Então, assim, você cultivar esse tipo de padrão é ruim para você. E com isso você vai vendo que surgem resultados indesejados durante a sua vida, né? Você não faz aquela viagem mágica que você sempre quis fazer, porque você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar, se você vai dar conta, como é que vai ser com as suas contas quando voltar, ou você não compra a casa dos seus sonhos, você não compra o carro dos seus sonhos, você não faz nada dos seus sonhos porque você vive com medo, né? Então, até mesmo para você ir no supermercado fazer uma compra, você vai ali controladinho, com medo, né? De passar, de faltar. E justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, né? Porque hoje de manhã eu precisei ir ao mercado. E eu tava ali pegando coisas que eu ia precisar durante a semana, né? E tudo. E em nenhum momento passou na minha cabeça, né? Essa questão de não vou ter dinheiro para pagar. E isso me veio à cabeça quando eu tava lá no caixa já. E eu falei, nossa,
Que sensação boa, né? Não é você sair gastando seu dinheiro também sem planejar, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que como eu já passei por questões de juntar moedas, né, para comprar um alimento e hoje não precisar mais passar por isso, é muito gratificante. Porque assim, o medo, ele em algum momento ele me venceu, mas eu consegui vencê-lo. E isso é durante a vida, tá? Toda vez que a gente precisa fazer algo novo, a gente precisa vencer essa barreira da indecisão, né, a dúvida e o tal do medo, que paralisa. Então, assim, gente, quando surgem esses resultados indesejados, a gente não pode reclamar, porque a gente está cultivando a paralisia, né? Essa falta de ação. Então, assim, eu queria deixar 3 dicas para vocês que vocês já podem começar a utilizar hoje para melhorar, para mudar esse padrão, tá? Esse domínio que o medo pode estar exercendo sobre a sua vida. Então, assim, número 1, anota, tá? Simplesmente pega um papel, anota lá, sinceramente com você, que medo é esse? Qual é o medo que você tem? O que está impedindo você de andar, de evoluir? É o medo de quê? Qual é esse medo? Anota ele, põe pontos positivos, pontos negativos que esse medo pode estar trazendo, porque se ele está te evitando, de repente, um confronto, um perigo, é biológico isso é normal, é funcional até. Mas você precisa estar consciente para você falar, não, isso aqui, o pior que pode acontecer é eu, sei lá, eu não consegui, tá? E aí? Eu tento outra vez. Então você tem que estar consciente tanto do positivo quanto do negativo. Isso é muito importante. Consciência, entendimento. Vocês vão ver o resultado disso, tá? A dica número 2, eu posso dizer para vocês que depois que você achou esse medo, encontrei o medo, Mônica, pronto. Agora o que eu faço? Agora você faz o seguinte, você dá uma estudada, você dá uma investigada, tá? Estatisticamente, porque você vai ver que o conhecimento ajuda muito a sanar o medo. Muitos dos nossos medos não fazem sentido nenhum, a gente não sabe nem de onde a gente tirou esse tipo de medo. Então, assim, quando você começa a entender algo, você começa a perder esse padrão da ignorância e aí isso te ajuda a combater, entendeu? Vou te dar um exemplo muito comum, né? Tem gente que tem medo de andar de avião, por exemplo. Então, vamos dizer que você tenha medo de andar de avião, tá? E você nunca andou de avião. Então, quando a pessoa nunca andou, nunca viajou de avião, geralmente ela tem medo, sim, tem um receio, medo de cair, medo de qualquer coisa que vier na cabeça, porque a pessoa desconhece ela não tem essa experiência, né? Então, assim, se você tem esse medo, busca saber que medo é esse. Por que você criou esse medo de avião? Só porque é novo? Agora, dá uma estudada nas estatísticas de acidentes, né? De repercussões de voos, de viagens aéreas e de viagens terrestres. E você vai ver que é muito mais perigoso você andar de carro na avenida do que você voar, tá? Do que você andar de avião, do que você fazer sua viagem de avião. Então, assim, você vai vendo estatisticamente que não faz tanto sentido você ter esse medo todo. Existe a possibilidade? Existe. Assim como existe a possibilidade de você estar sentado na sua casa e desabar o teto na sua cabeça. Existe a possibilidade? Existe. Mas a estatística é muito pequena, é muito baixa. Então, esse tipo de conhecimento, de entender, te ajuda a eliminar, jogar esse peso desse medo para fora, tá? E a terceira dica, eu vou falar para vocês o seguinte, a terceira dica, eu queria que vocês fizessem uma pergunta sincera para você, uma pergunta sincera. Daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 30, não sei, no final da vida, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida é ter medo, não ter concluído aquela minha vontade, aquele meu desejo. Ou você se imagina já uma pessoa já com menos disposição física, mas com bastante sanidade mental, olhando para trás e deixando tudo que você deixou de fazer, olhando tudo que você deixou de fazer e se sentindo frustrado, arrependido. Poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas aí você já não pode mais, tá? Porque você deixou a semente da indecisão dominar, germinar e deixar o medo crescer dentro do seu coração. Então, assim, era isso que eu vim, isso que eu vim aqui, deixar esse recado aí para vocês hoje, tá? Pensa que o medo, ó, vibra muito baixo. Sai desse padrão, não cultiva isso não, tá? Queria que vocês pensassem sobre isso, queria deixar um abraço aí com todo carinho, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.